11 horas com mais 5 minutos, 11:05. Bom dia, abraço pra você, tá legal? Sábado gostoso, sábado delicioso, né? A temperatura caiu um pouquinho, 24 graus, tá mostrando pelo menos aqui no nosso computador, com 43 de umidade relativa do ar. Sábado 4 de abril de 2020, a partir de agora aqui na Grande FM, estamos no ar com o programa Hora da Verdade, o Patrulha da Cidade Especial, tá legal? O WhatsApp estará liberado para você que tem alguma dúvida, para você que quer fazer alguma pergunta conosco, né? E estará aqui, já está nos estúdios da Grande FM, o advogado Dr. Vander Medeiros, né? Especialista em direitos trabalhistas, neste momento de muita preocupação, né, de cortes, de perdas, o que isso vai impactar na sua vida, trabalhador, o que isso não vai impactar. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, dentro do possível, eu tenho certeza que ele estará aqui para passar para a gente e tirar essas dúvidas aí aqui na programação da Rádio Grande FM, onde neste momento, Daniel, também o governo já vai anunciando, né, o novo boletim deste sábado, né? O boletim agora houve uma mudança, né? Estava sendo divulgado à tarde, né? Agora passou para amanhã. Casos notificados 667, casos investigado 41, casos confirmados 62. Mudou alguma coisa de ontem para hoje, Daniel? 62 casos, você lembra de ontem? Parece que eram 60 casos, né? Então temos 2 casos a mais confirmados aí. Casos descartados 552, casos excluídos 12, óbitos continua com uma morte no estado de Mato Grosso do Sul. De ontem para hoje aumentou 2 casos, viu, Daniel? 2 casos de ontem para hoje aqui na cidade, no estado de Mato Grosso do Sul. Só quero ver se houve alguma mudança no quadro de Dourados, né? Ontem subiu para 6, né, os casos aqui na cidade de Dourados. Vamos ver se nós temos aí alguma confirmação de um novo caso na cidade de Dourados, mas por enquanto, pelo que a gente percebe aqui, ó, ainda não. 2 casos Batayporã, 3 Batayporã, Alcinópolis, né, com casos. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, mas tá aí os casos sendo divulgados aqui no estado de Mato Grosso do Sul, neste novo boletim do Covid-19. Tem uma informação, Daniel, que Dourados pode se tornar um centro, né, da doença, né, um centro do estado para centralizar aqui a cidade. Os exames, né? Para centralizar os casos aqui na cidade de Dourados, né? Vamos aguardar também, porque é uma decisão que precisa ser muito bem analisada e tomada para não trazer mais pânico ainda para a população, né? Mato Grosso do Sul tem mais 2 casos confirmados de coronavírus, é isso mesmo que a gente já havia anunciado. Então nós temos mais 2 casos, os testes positivos ocorreram em Batayporã e Nova Andradina, talvez até em consequência daquela senhora que infelizmente acabou vindo a óbito, né, Daniel? Sem dúvida nenhuma, e todos os cuidados são necessários, Oswaldinho. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para o doutor que está aqui presente também, vai estar conversando com a gente. Até essa questão de centralizar o atendimento, a realização, até trazendo para cá, né, centralizando o laboratório aqui para fazer a pesquisa o mais rápido possível para saber se o paciente ou a pessoa está com a Covid-19 ou não, em função da importância que Dourados tem. Hoje foi divulgado, né, ontem à tarde foi divulgado a informação que Dourados dispõe hoje de 80 leitos para atender, de UTIs, para atender, se caso for necessário, uma demanda maior de pessoas contaminadas pelo vírus. É que Dourados atende uma macro-região, que tem aí muitos municípios dependendo da atuação dos profissionais de saúde do município. Então, a demora de se fazer o exame, coletar o exame aqui, mandar para o laboratório central na capital do estado, em Campo Grande, aguardar o retorno, né, do resultado desses exames, tudo pode ser feito aqui
aqui, centralizar aqui, até para que se tenha, né, uma noção da situação, uma noção real da situação em Dourados e também nesses municípios da região da Grande Dourados. Tudo para facilitar a vida e agilidade também, a vida dos profissionais, no caso, né, e agilidade também no acompanhamento, no monitoramento dos casos de Covid-19 aqui na região. Tá certo, são 11 horas com mais 10 minutos, 11h10 na Grande FM, no Patrulha da Cidade Especial e também no programa Hora da Verdade deste sábado. Tá aqui, ó, matéria do jornal Folha de Dourados, ó. Dourados pode se tornar um dos 5 centros epidêmicos do estado de Mato Grosso do Sul. O estudo aponta ainda que a redução na mobilidade dos municípios pode retardar o aumento de casos coronavírus. Pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa da MAVE, métodos analíticos para vigilância em epidemia, indicam a possibilidade de 5 cidades do estado de Mato Grosso do Sul se tornarem centros epidêmicos do coronavírus. Campo Grande, onde já se concentra o maior número de infectados, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Bonito. Mato Grosso do Sul tem 60 casos, agora são 62 casos confirmados. O estudo foi realizado com apoio do Ministério da Saúde e Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Aponta que a redução da mobilidade dos sul-mato-grossenses entre os municípios pode retardar o aumento de casos do estado. Caso seja cortada 80% da mobilidade, algumas cidades, como Selvíria, poderia ganhar até 70 dias de retardação da infecção. E em Campo Grande podem ser até 40 dias. Vemos que para termos um ganho de tempo significativo para a ação, é necessária a combinação das duas ações: distanciamento social e redução no fluxo intermunicipal, consideram-se os pesquisadores. No relatório, os pesquisadores recomendam o reforço na testagem de Covid-19 na medida em que existe uma atividade muito alta, o CISREG, no estado. Então tá aí, vamos aguardar os próximos acontecimentos e determinações, tá bom? Deixa eu falar para você que nós estamos chegando em nome da Autoescola Liderança, 27 anos, Autoescola Liderança, a melhor opção para você tirar a sua carteira de habilitação. Falamos em nome da Help. A Help está com atendimento aí na sua casa, viu? Basta você mandar um WhatsApp para a equipe Help, nós vamos entregar, vamos te atender aí na sua casa, você não precisa sair de casa, tá bom? Comagran, para você que está plantando, para você que está colhendo, Comagran tem as correias Granflex e também com atendimento pelo telefone WhatsApp. A Pax Primavera também está disponibilizando atendimento para você via telefone. Pax Primavera. Na hora de tomar aquela caipirinha, aquela batidinha, Jamel. Com a Jamel fica muito mais gostosa. Jamel. Eu vou sempre de Jamel. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, tratamento dentário. Estamos preocupados com a sua saúde bucal. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Falamos em nome das lojas Que Barato, confecções para você e para toda a família. Falamos em nome também de Corte Dobra, ferro e aço é Corte Dobra. Velutex, tinta Velutex, vai pintar a sua casa, vai pintar o seu comércio, vamos de Velutex, tá legal? Autopeças e distribuidora Mobelo, peças para sua caminhonete nacional ou importada, autopeças e distribuidora Mobelo. Eu falo também de Zarpadora, Elixir da Vida e Amendoim do Véio, tá bom? A hora da Grande, 11 horas com mais 14 minutos aqui na Grande FM. Dr. Vander Medeiros, advogado, faz parte também da nossa OAB de Dourados, inclusive integra também a OAB Nacional, né, doutor? E está aqui conosco hoje para falar um pouco das leis trabalhistas, do que está acontecendo, do que não está acontecendo, decretos, o que isso pode ou não interferir na sua vida, na minha vida. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento também, você pode mandar a sua pergunta aqui e eu tenho certeza que o Dr. Vander Medeiros, na medida do possível, vai procurar responder a todos aqui na programação da Rádio Grande FM. A
pergunta, doutor, que todo mundo faz neste momento, poder o cara pode, mas como é que tá essa situação? Ele pode, segunda-feira, resolver mandar todo mundo embora, isso daí não tem problema nenhum, é opção dele, eu posso, a partir de amanhã também, cortar horário, cortar ganho do camarada, como é que tá toda essa situação aí, doutor? Um abraço, bom dia. Bom dia, Oswaldinho, bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes da Rádio 92 FM, e é uma satisfação estar aqui falando sobre essa questão envolvendo os direitos trabalhistas e as alternativas à manutenção dos empregos. Eu tenho dito que no momento como esse que nós estamos vivendo, cada um só pode dar aquilo que é o melhor que tem de si. Então, quem é médico, quem é profissional da saúde, enfermeiro, está lá nos hospitais combatendo essa pandemia. Quem é das forças de segurança e está nas ruas, dissuadindo as pessoas a ficarem em casa, controlando depredações. A imprensa fazendo o seu papel. E nós que somos da área do direito, o que nós podemos fazer? Nós podemos sentar, analisar o quadro caótico que nós estamos vivendo e oferecer alternativas para empresários e para trabalhadores. Alternativas para que quando tudo isso passar, quando esse estado de pandemia passar, os efeitos jurídicos, as consequências econômicas sejam as menores possíveis. Então é imbuído desse propósito de promover o melhor tratamento para empresários e trabalhadores, de maneira a minorar as consequências desse estado que nós estamos, é que eu vou conduzir todas as minhas respostas aqui hoje. Porque o direito ele é sobretudo fundado na ideia de prudência, na ideia de bom senso, de equidade, de justiça para cada caso concreto. Diretamente na sua pergunta, Oswaldinho, não foi criado nenhum tipo de impedimento à dispensa dos trabalhadores nesse momento. Não foi criado, ao menos diretamente. A MP 936, junto com a MP 927 do governo federal, medidas provisórias 927 e 936, elas foram criadas com o objetivo de instrumentalizar alternativas à demissão. Alternativas à demissão. E junto com o que já existia na CLT nesse mesmo sentido. Agora, não há uma regra proibindo a dispensa, proibindo a demissão. Perfeito? Haverá, conforme o caso, se enquadrar em determinado benefício ou determinada hipótese, haverá a possibilidade do trabalhador passar a ganhar uma garantia de emprego por alguns meses. Mas essa garantia de emprego, ela não impede a dispensa. A única coisa é que, se despedir durante a garantia, vai ter que pagar uma certa indenização. Então, eu digo isso porque tem alguns países, a gente tem notícia, por exemplo, na Argentina e, salvo engano, na França, houveram normativos proibindo dispensa de trabalhadores nesse momento. Isso não existe no Brasil. Ainda é possível haver a dispensa dos trabalhadores nesse momento. O que a gente recomenda, e eu acho que está aqui um pouco para falar sobre isso, é chegar para o empresário e chegar para o trabalhador e falar, olha, tem inúmeras alternativas a se impedir que que sejam feitas antes, se tiver que ter a dispensa, que primeiro passe por elas. Porque a gente sabe que no momento como esse, a manutenção do emprego, a manutenção da existência das empresas, ela é fundamental para que depois que passar essa crise sanitária, a gente não tenha uma crise social e econômica muito grande. Neste momento que todo mundo está preocupado, é importante algumas medidas. Algumas já foram anunciadas pelo governo. Isso tem ajudado, isso vai ajudar tanto o empresário como também o empregado, doutor? Sim, o que acontece? O governo federal, ele editou, repetindo, duas medidas provisórias, a 927 e a 936. Ambas as medidas provisórias trazem instrumentos para que o empresário tenha uma alternativa à dispensa do trabalhador. Instrumentos rápidos. Agora, a 936, quando saiu a 927 em 22 de março, ela foi muito criticada, porque ela tinha um artigo, o artigo 18, que permitia a suspensão do contrato de trabalho. O que é a suspensão? O trabalhador não trabalha, o empresário não paga nada. Então, a pessoa fica no hiato sem receber nada de ninguém.
permitia suspensão pura e simples, por até 4 meses. Esse artigo foi imediatamente revogado por causa de uma grande crítica social que existiu. Aí veio agora a MP 936 e criou a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, mas com criou essa possibilidade de suspensão, mas ao mesmo tempo criando para aquele trabalhador que ficar com o contrato de trabalho de suspenso algum pagamento de um benefício emergencial para atender esses casos de quem tiver contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia do coronavírus. E aí já está sendo visto com outros olhos essa hipótese. Não significa dizer que não haverá nenhum prejuízo econômico para o trabalhador, mas eu volto a dizer aquilo que eu falei lá no começo. Toda leitura que se fizer dessas normas jurídicas, desses instrumentos que estão sendo criados agora, toda leitura que for feita precisa ser uma leitura pontuada pelo bom senso de se entender que nós não estamos vivendo em tempos normais, em tempos comuns. Nós estamos vivendo num tempo excepcional em termos de mundo, em termos de geração. Na nossa história geracional, nós nunca passamos por essa situação. Então, para situações excepcionais, medidas excepcionais são necessárias de serem tomadas. Então, respondendo o que você falou, sim, essas medidas que o governo editou, elas são positivas do ponto de vista de auxiliarem para que se encontrem soluções num momento como esse, num momento excepcional. Eu digo isso com essa ressalva, por quê, Oswaldinho? Porque se a gente tivesse em tempos normais, ordinários, eu faria uma série de críticas a essas medidas, porque elas vão de encontro a dispositivos constitucionais, a garantias dos trabalhadores construídas historicamente, mas nós não estamos nesses tempos comuns. Então, para tempos excepcionais, nós vamos tratar como a excepcionalidade merece. Inclusive, e já me adiantando, tanto a MP 927 quanto a MP 936 são normas jurídicas de duração condicionada no tempo. Elas só terão validade e aplicabilidade enquanto perdurar essa crise pandêmica, esse estado de emergência, de calamidade pública decretada no âmbito federal. Na hora que cessar a crise, essas normas também elas perdem a sua vigência, elas deixam de existir dentro do ordenamento jurídico. Então, me parece já a priori, de início, numa primeira análise, que é razoável imaginar que surjam normas jurídicas para regular tempos excepcionais. E o papel nosso agora, imagino, é estar aqui falando para tentar esclarecer para o empresário como que ele pode se valer dessa opção, do trabalhador, o que isso significa na vida dele, no contrato de trabalho dele, porque fazendo isso a gente vai dando orientação e tirando as pessoas desse estado de pânico que elas estão. Porque tanto empresários quanto trabalhadores, uns afligidos por uma razão e outros por outra, mas por um ponto em comum, pela crise econômica que esse estado de coisas pode criar. O empregado com medo de perder o seu emprego. E o empresário, sem fluxo de caixa, muitas vezes, a gente sabe que empresariado no Brasil, a maioria são de pequenas e médias empresas, o empresário também sem condição econômica de manter alguém pagando se ele não está produzindo, não está vendendo, e a pessoa, muitas vezes, o comércio está fechado por causa da norma que proíbe o funcionamento do comércio. Então o empresário também está aflito. O nosso papel aqui é tentar mediar essa situação e trazer esses instrumentos que permitam que ambos possam sentar, pensar e procurarem a melhor saída que depois lá na frente tenha menos efeitos. Doutor, aproveitando esse gancho de um momento excepcional, como o senhor disse, né, hoje se discute no Brasil, né, no país como um todo, o comércio tem que abrir, o pessoal tem que voltar a trabalhar, tem aquele trabalhador que quer retornar às suas atividades e tem aqueles assustados que querem ficar em casa. A minha pergunta é a seguinte: eu sou obrigado a trabalhar, talvez de muita gente, né, durante essa pandemia? Olha só, veja bem, o que está impedindo o funcionamento do comércio, o funcionamento das empresas, a circulação das pessoas, não é uma norma federal. São normas que cada município, cada estado tem adotado à luz da sua realidade. Cada localidade, ela procura, entendendo as suas especificidades regionais, ela procura promover esse isolamento. É importante dizer por que isso é assim.
Isso é assim porque o coronavírus ele tem um alto índice de contágio e com um percentual muito alto de chegar à letalidade, de chegar à morte, se não houver tratamento. Então, como o contágio é muito rápido e se não houver tratamento pode levar à morte a pessoa que contraiu o coronavírus, você precisa isolar as pessoas. Por quê? Porque isolando as pessoas você cessa a troca e o contágio, porque na medida que as pessoas estão circulando, se encontrando, o contágio está aumentando. E o sistema público entra em colapso, porque ele não tem como prover tratamento para todo mundo que pega a doença na mesma hora. Por isso o isolamento, perfeito? Bom, a partir disso, se a empresa pode ou não funcionar, é preciso estudar cada um dos decretos municipais, estaduais, e ver se aquela empresa está na exceção da atividade econômica que pode funcionar, ou se ela não está na exceção da atividade econômica que pode funcionar. Aí, avançando no que você me perguntou, vamos supor que a empresa está na exceção e ela pode continuar funcionando, ela vai abrir as portas. Ela abre as portas e ela precisa que o trabalhador venha trabalhar para que a empresa funcione. Aí ela chama o trabalhador para o serviço. O trabalhador pode se opor a vir trabalhar? Ele pode se negar ao trabalho se a empresa está funcionando? Aí você tem um leque de situações. Se o trabalhador ele está bem de saúde, sem nenhum risco, ele não está na taxa de risco, ele está bem de saúde, não tem ninguém contagiado em casa, o empregado, ele não tem razões, não tem justificativa para não ir ao trabalho. Ele tem que ir trabalhar. Mas agrega a essa obrigação dele trabalhar uma responsabilidade da empresa. A empresa tem que ao chamar esse trabalhador ao serviço, a empresa tem por obrigação conceder a esse trabalhador equipamentos de proteção individual. Ou seja, se é um trabalhador do comércio, ele precisa ter luva, ele precisa ter máscara, ele precisa ter álcool gel, ele precisa ter um distanciamento, uma linha de distanciamento das pessoas. A empresa tem a obrigação de, em podendo funcionar, prover o seu funcionamento de maneira a garantir a saúde do trabalhador. E para que isso aconteça, ela tem que fornecer toda essa sorte de equipamentos que eu falei para você, beleza? E se ela não fornecer, aí abre uma quarta razão, uma quarta justa causa para o trabalhador se opor ao trabalho. Ele não vai trabalhar, ele se nega ao trabalho porque a empresa não está fornecendo equipamentos de proteção para garantir a sua saúde física, a sua salubridade. Mas preenchido esses 4 requisitos, o trabalhador tem a obrigação de trabalhar. Ou seja, se ele não está doente, se ele não tem ninguém doente em casa, se ele não compõe nenhum grupo de risco, se a empresa fornece os equipamentos de proteção individual, o trabalhador tem a obrigação de prestar o serviço. E se ele não vai trabalhar, ele está quebrando o caráter sinalagmático do contrato de trabalho. Ou seja, ele está se negando injustificadamente a sua parcela de prestação que ele tem que ter dentro do contrato, que é executar o serviço. E ele pode ser mandado embora, inclusive, por justa causa, por insubordinação, por se negar ao trabalho. Perfeito? Correto. Então, perceba assim, é uma coisa multifacetada que tem várias hipóteses que podem justificar o entendimento contrário. Pode justificar que o trabalhador se negue ao trabalho. Mas se nada disso estiver presente, é obrigação dele trabalhar. Aí vai falar assim, mas nós estamos num momento de risco, muito difícil para todo mundo. De fato, aí volta lá no começo da minha fala. A gente tem que fazer a leitura da situação que nós vivemos com bom senso, com equidade, que é a justiça dos casos concretos. E essa situação é difícil aqui em Dourados, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo. Então nós estamos passando diante de uma situação que vai exigir sacrifício de todos em qualquer parte do mundo. Então, para isso a gente precisa ter bom senso. Se se trata de uma atividade econômica, vamos pensar juntos, vamos fazer uma análise juntas. Se essa empresa está funcionando, é porque ela provavelmente, essa empresa, essa indústria, explora uma atividade econômica essencial. Porque os que não são essenciais estão sendo proibidos de ficar funcionando. Então, se ela está funcionando, é porque ela explora uma atividade econômica essencial. Se ela explora uma atividade econômica essencial, é essencial que os trabalhadores também
sofram esse risco que é da vida civil, que é um risco mundial, que todos nós, por sermos seres humanos e estarmos no mundo, estamos passando por ele. Só o receio puro e simples de pegar coronavírus, porque tem que trabalhar, se estão preenchidos todos esses pressupostos que eu falei para você, só esse receio não justifica a falta de trabalho. Nesse caso, o trabalhador que tiver a sua suscetibilidade psicológica, que não conseguir porque está muito afligido pelo momento, o melhor que ele deve fazer é pedir a dispensa do seu serviço. Pedir talvez uma dispensa conciliada ou se despedir dos serviços porque ele não tem condições psicológicas para continuar. Mas isso é um fato da vida civil, isso é um fato da nossa sociedade. Nos expormos a essa condição é fundamental. Em me adiantando, mas só para te dar um exemplo, interna corporis da minha classe, hoje na OAB Federal, e eu como conselheiro federal até quero divulgar isso para os colegas que estão nos ouvindo, nós estamos lá no site do Conselho Federal com uma pesquisa para os advogados responderem se eles são favoráveis ou não à volta da fruição dos prazos processuais, que hoje, por decisão do CNJ e dos tribunais, os prazos estão suspensos. E a gente está nessa dúvida cruel, volta a correr os prazos, por quê? Muitos advogados vivem dos processos, ganham por andamento de processo, por petição que se faz em processo, por ato processual por delegação, muitos volta a correr o prazo, mas aí correndo o prazo, tem prazo processual que se cumpre, não só em casa fazendo home office, você precisa falar com o cliente, você precisa fazer uma diligência, ou seja, vai ter exposição da nossa classe, e eu confesso para você que eu não tenho opinião fundada sobre isso, porque as duas razões são prementes. De um lado, o interesse econômico numa classe que precisa trabalhar e precisa ver os processos andando por isso, e de outro lado o receio que a gente tem de expor as nossas famílias, de expor aqueles que colaboram com a gente no escritório. E aí, como é que se resolve uma situação dessa? É uma encalacrada, vamos dizer assim, é uma zona grise, e volto a dizer, é uma zona grise geracional, é a primeira vez na história da nossa geração, nenhum de nós passou por isso. Nós temos que ir juntos. Só para concluir, eu acho assim que nesse momento o que de só menos pode importar essa discussão é uma discussão que diga empresários contra trabalhadores, trabalhadores contra empresários, empresários contra governo, esquerda contra direita, direita contra esquerda. Pelo amor de Deus, a hora agora é da união. Nós estamos vivendo um ataque contra a nossa condição de humanidade. Então, que a gente pode contribuir nesse momento para tentar diminuir os efeitos deletérios desse processo que nós estamos passando, nós temos que fazer com união, com propósito, diálogo, né? Diálogo, bom senso, prudência, equidade. Isso é fundamental. É comum lá no final do ano, né? É comum lá no final do ano a pessoa dar férias coletivas aos seus funcionários, né? Por um determinado período, lá 15 dias, 30 dias e tal. Neste momento, eu posso dar essa férias coletiva aos meus funcionários e por qual período? Porque não se tem ainda uma data prevista, por exemplo, para a reabertura do comércio. Vamos pegar como o comércio como exemplo. Eu posso dar uma férias coletiva para o meu funcionário por tempo indeterminado, com ônus. Como é que fica toda a situação? Excelente pergunta, Oswaldinho. E aí, nessa sua pergunta, a gente já começa a falar sobre um dos instrumentos alternativos para o empresário não mandar o trabalhador embora. Sim. Uma alternativa que ele pode fazer ao invés de mandar a pessoa embora. Como é que funciona? As férias são um período de interrupção do contrato de trabalho, em que o trabalhador não trabalha, mas recebe os salários como se tivesse trabalhado. E recebe até mais, recebe com 1/3 a mais do valor. Bom, a medida provisória 927, não a 936, a 927, já veio alterando algumas coisas em relação à concessão de férias, para facilitar a utilização das férias como instrumento alternativo à dispensa. Aí eu vou dizer o que ela facilitou e o que continua sendo como sempre foi, beleza? O que continua sendo como sempre foi? Férias são períodos de 30 dias. Certo. Então, se você conceder férias, você vai conceder por 30 dias. Beleza? As férias são pagas no valor do salário com um adicional de 1/3. Isso continua sendo assim.
paga o valor de salário com adicional de 1/3. Agora, o que houve foi uma flexibilização da forma da concessão dessas férias, da possibilidade de antecipação de férias, de cumular antecipação de férias e a forma de pagamento desse valor de 1/3 e a forma do próprio pagamento dos salários das férias. Beleza? Então, como que mudou e o que mudou? As férias de ordinário, até antes dessa MP 927 e desse período de crise que nós estamos vivendo, como que as férias devem ser pagas? Elas têm que ser comunicadas ao trabalhador até 30 dias antes do início da fruição das férias e tem que ser paga até 2 dias antes do início das férias. Então, se eu vou sair de férias no dia 10, até o dia 8 eu recebo o salário das férias e o terço. E a razão disso é porque férias é período de descanso, de lazer, e como que eu vou descansar e ter lazer Durango? Eu preciso receber alguma coisa para mim poder ter os benefícios de estar ali nas férias, beleza? Só que volto a dizer, essa é a concepção das férias para períodos normais. Agora, para um período excepcional como esse, o que está se fazendo na medida provisória 927? Está se utilizando as férias como um recurso para evitar a dispensa. A realidade é essa. Está se fazendo as férias como um recurso para se evitar a dispensa. E aí, o que foi flexibilizado em cima disso? As flexibilizações são as seguintes. Bom, o salário, você não tem que pagar até 2 dias antes da pessoa sair de férias? Não é mais assim durante esse período de calamidade. A pessoa sai de férias e vai receber o salário das férias até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, por exemplo, nós estamos no dia 4 de abril. E a comunicação não precisa ser mais com 30 dias de antecedência. Ela pode ser com 48 horas de antecedência. Então, hoje é dia 4, eu comunico o trabalhador que a partir do dia 7 ele está de férias. E ele vai receber o salário dessas férias lá no 5º dia útil do mês de maio. Perfeito? Já é uma flexibilização. Ele não vai receber antes disso aí, ele vai receber no mês seguinte. E o terço que ele teria que receber agora pode ser postergado. Veja, Oswaldinho, é uma faculdade, não é uma obrigação. Empresas que tenham fluxo de caixa, empresas que tenham maior capacidade econômica, podem pagar agora. Mas se não tiver essa possibilidade, e aí a gente volta a falar da boa-fé, da função social dos contratos, das pessoas realmente fazerem aquilo que é necessário, não aquilo que é conveniente, né? A empresa pode deixar para pagar esse 1/3 no 13º, quer dizer, em dezembro desse ano. Beleza? Aí começa a surgir os problemas. Mas essa questão pode se prolongar por prazo indeterminado. E outra coisa, a concessão das férias pressupõe um período de trabalho de 12 meses antes dela, que funciona como? O trabalhador trabalha 12 meses, esse é o chamado período aquisitivo. Depois que ele trabalhou 12 meses, nasce para ele o direito a receber as férias em até 12 meses. Esse é o chamado período concessivo. Então ele trabalha 12 meses, porque ele trabalhou 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias. E o empregador tem que conceder esses 30 dias nos 12 meses subsequentes em algum momento, perfeito? Mas vamos supor que um trabalhador, nós estamos em abril, ele tirou férias, ele completou os 12 meses dele em janeiro e tirou férias no mês de fevereiro e voltou a trabalhar em março. Quer dizer, ele não tem período de férias acumulado. Começou a contar um novo período de férias para ele agora. E aí? Para esse trabalhador, pode conceder férias, no caso, antecipar as suas férias? A MP também resolveu isso e permitiu a antecipação das férias do período aquisitivo ainda em curso. Então, vamos dizer, ele voltou em março e vai sair de férias em abril. Está sendo antecipado as férias que ele teria para tirar só no ano que vem, quando ele completasse mais 12 meses. E esse período está sendo antecipado. E essa antecipação se dá nessas condições que eu falei para você. Pagamento das férias até o 5º dia útil subsequente, o terço até dezembro, facultativamente. Sim. Se tiver condição econômica de pagar tudo agora, faça. Acho que esse é um ponto-chave. Esse é um ponto-chave que ele tem que chegar. Se tiver como fazer agora, faça. E só para finalizar, a última pergunta que você falou, Oswaldinho, a resposta é a seguinte. Mas essa questão é por prazo indeterminado. Muito bem. A AMP trouxe uma autorização
e isso tem sido muito criticado, porque vai de encontro à Constituição Federal, e a Constituição Federal é o farol de uma sociedade, e ela serve para conduzir essa sociedade em tempos comuns, mas ela também serve para conduzir essa sociedade em tempos de tormenta. Quando você está no mar tormentoso, o que é o farol? É aquilo que te guia para o porto seguro, e a Constituição é o nosso porto seguro. Então a MP chegou e autorizou o seguinte: poderão ser negociados períodos de férias, ainda de períodos no futuro. Então você abriria a possibilidade do trabalhador negociar as férias do ano 2020, mas também do ano 2021, do ano 2022, do ano 2023. E aí, ao abrir isso de maneira indiscriminada, me parece que houve um excesso da medida provisória. Porque você pode amealhar essas férias que você antecipou com outros instrumentos depois, colocar em banco de horas, colocar em home office, suspender o contrato de trabalho, mas você já negociar férias de anos futuros não me parece aconselhável, embora a medida provisória o autorize. É lei federal autorizando as pessoas a fazerem isso, mas eu não recomendo que se faça, porque muito provavelmente lá na frente isso pode se tornar uma demanda trabalhista para a empresa. Talvez o ideal seja você comungar, pegar recursos alternativos à dispensa e ir colocando uns juntos com os outros. Você põe o home office, você põe as férias, você faz o banco de horas, você suspende o contrato, você vai somando instrumentos ao invés de se exceder em um só. Agora, doutor, com relação aos trabalhadores, né, daquelas empresas que não estão inseridas no contexto de essencial, digamos, confecções, calçados, elas estão fechadas, né? E muitos desses trabalhadores, muitos deles a gente sabe que ganham um X de salário, mais bonificações, gratificações, essas coisas todas. E nesse momento eles não estão trabalhando, né? Como que fica a situação desses trabalhadores dentro dessas medidas? Olha só, Daniel, como que funcionam as coisas, né? A gente precisa deixar bem claro, porque eu acho que o papel de alertar a sociedade é sobretudo prepará-la. Uhum. Porque quando você toma um choque de uma coisa que está acontecendo, você se surpreende. Até ontem, não vou sair fora do tema, mas teve uma outra situação em relação ao servidor público. Então a gente precisa deixar bem claro que essa situação calamitosa, sanitária, ela vai deixar sequelas para todo mundo. Perfeito? Então quem trabalha no comércio, ele tem um salário fixo e mais uma comissão. Ou ele tem só comissões com a garantia de um mínimo de salário fixo, que é a base da categoria dos comerciários, né? Comissão tem natureza jurídica de salário e condição. Você só ganha comissão em cima do que você produz, em cima do que você vende. Essa é uma realidade. Se a empresa está fechada e não está tendo produção, não tem como você receber comissão. Você vai receber o quê? Aquele seu salário fixo. Aquilo que era o seu salário base fixo, né? E essa é a realidade. Eu não tenho como inventar ou falar que tem outra saída. A realidade é essa. E aí o trabalhador vai ser afligido por isso grandemente. Mas a empresa também está sendo. Porque eu tenho certeza que ela preferiria estar pagando a comissão do que estar com portas fechadas e não ganhando e não produzindo nada. Então, esse trabalhador que a empresa não está funcionando, ele não pode exigir que a empresa mantenha o pagamento da média de comissões. Agora, um detalhe importante, a gente falou sobre férias. No cálculo das férias, você coloca a média da comissão dos últimos 12 meses. Perfeito? Certo. Então, se utilizar o recurso das férias, da concessão das férias, aí nesse cálculo haverá a incidência da comissão dos últimos 12 meses. Mas só por e simples manter o pagamento da média de comissões com a empresa fechada, isso não tem como. Tem uma pergunta interessante de uma ouvinte aqui, também era uma dúvida minha. Ela pergunta aqui: quando você está de férias e chamam você de volta para o trabalho? Porque nós não sabemos quando é que o comércio volta à sua normalidade. Então eu dei férias para os meus funcionários, teoricamente por 30 dias. Mas vamos colocar que eu dei férias hoje, na segunda-feira volta o comércio. Voltou, eu preciso trabalhar. Como é que eu faço neste caso? Suspenso as férias, chamo todo mundo, espero terminar? Como que fica a situação?
Olha, volto a dizer, nós temos que fazer uma leitura de bom senso em tudo que se fala. Mas a opção, a medida provisória diz o seguinte: se essas férias foram concedidas antes da medida provisória, a rigor ela não poderia ser objeto de interrupção, porque férias é período de descanso e não pode ser interrompida. Mas a medida provisória diz o seguinte: para todas essas medidas que elas estão trazendo, elas vão valer durante o período da calamidade. Se houver uma alteração desse estado fato, que é a calamidade pública, e o trabalhador estiver gozando dessas férias excepcionais concedidas nesse contexto de medida provisória, nesse contexto de estado de calamidade, o caminho será que ele retorne ao trabalho convocado pelo empregador. Agora, isso não está regulamentado expressamente pela medida provisória. Ela só regulamenta em relação aos profissionais de saúde. Em relação aos profissionais de saúde, está expresso que as férias podem ser interrompidas e eles convocados ao trabalho. E isso tem uma razão óbvia, porque é o estado de necessidade de prover assistência médica para as pessoas. Para os trabalhadores em geral, não há essa previsão. Agora, a mim me parece razoável que, se houve uma implantação de férias por uma razão calamitosa, em se cessando essa razão calamitosa, é razoável que o empresário precise voltar às atividades o quanto antes, sobretudo para minimizar os impactos econômicos que necessariamente advirão desse momento. Então me parece razoável que ele faça essa convocação. Mas vamos deixar bem claro: a rigor, em tempos ordinários, em tempos comuns, isso não pode ser feito, Oswaldinho. Eu estou falando para uma solução imediata, para um tempo excepcional, e uma solução imediata, excepcional, mediada pelo critério do bom senso. Eu tenho um recado aqui de uma amiga, não consegui entender certinho o que ela está perguntando, mas vamos tentar aqui colocar o recado dela. Bom dia. Em relação às escolas e creches, como fica? Estamos sem atendimento desde o dia 18. Pais não vai pagar mensalidade fechada, nem encaixados no plano do governo. Estamos sem condições das férias. Temos, e aí? Não terão prestado serviço? Nenhum funcionário, governo, decreto até 3 de maio. Estamos sem... Eu não consegui entender o que ela quis dizer. Se ela está perguntando... Eu acho que eu mais ou menos entendi. Me parece que a pergunta dela é a seguinte: olha, escola, creche, que a gente paga uma mensalidade pro filho ir lá, e ele não está indo, o negócio está suspenso, e aí? Eu tenho que continuar pagando essa mensalidade da escola e da creche? Vamos lá. Isso já foge um pouco do direito do trabalho e vai para as relações de consumo. Direito do consumidor. Direito do consumidor. Mas o que eu posso te adiantar dessa situação? Essa situação e inúmeras outras, quando somadas, é que implicam nisso que a gente está chamando de impactos econômicos da crise sanitária do coronavírus. Por quê? Porque você dá um crack na economia. A economia para. Porque as pessoas se movem por esse bom senso. Olha, eu pago a escola para meu filho ir na escola. A escola está suspensa, eu não vou pagar a escola. Serve para as academias também, né, doutor? Academia de ginástica, para qualquer serviço que o pagamento seja mensal. Perfeito? Para qualquer serviço que o pagamento seja mensal. A pessoa fala: eu não estou consumindo, eu não vou pagar. E isso está na essência do direito do consumidor. Que o consumidor só pagará pelos serviços que lhe forem prestados. Isso está na essência do direito do consumidor. Só que isso, quando colocado em escala nacional, isso cria um círculo vicioso. Por quê? Porque eu não pago a escola não paga o professor não paga o mercadinho mercadinho não paga... Como é que nós vamos fazer para manter os funcionários, se nós não estamos faturando? Você entendeu? Então, isso, como que é o nome da ouvinte? Ela não colocou aqui. Não. Bom, isso, minha querida ouvinte. Rosana. Isso, Rosana, é o perigoso círculo vicioso que nós vamos viver olha, não é nem agora, né? É após o fim
dessa quarentena do coronavírus. Me parece, Oswaldinho, e aí a gente está fugindo um pouco do direito de trabalho, mas eu posso, já que estou perguntado, eu vou tentar dar meu ponto de vista sobre essa análise. Me parece que só há uma solução para isso, e que tem sido a solução apontada em todos os países do mundo. Até esse momento que eu saiba, ao menos em todos é uma redundância, na maioria dos países do mundo. Eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália. O que está se fazendo? Num momento como esse, o Estado, o governo federal, o Estado precisa necessariamente intervir na economia. Fazendo o quê? Pagando benefício para o trabalhador para que ele receba alguma coisa para poder pagar ao menos o mercadinho. Colocando linha de crédito para o pequeno e médio empresário para que o dono da escola possa pegar um empréstimo para poder pagar ao menos o salário de seus empregados. O chamado reserva de caixa. Fazer uma reserva de caixa, porque o que quebra as empresas é a falta de fluxo de caixa. Então, só há uma solução, é a intervenção estatal colocando dinheiro na economia. Porque se não houver essa injeção de dinheiro na economia, se continuar, se persistir com aquela ideia de corta tudo, diminui gasto que vinha até a história recente, aí, meu irmãozinho, aí todo mundo entra em colapso. Apesar do drama, apesar da preocupação mundial e brasileira no momento, já que estamos vivendo esse momento difícil, né, com essa pandemia, mas o senhor acha que as relações de trabalho, né, ao governo com o grande, o pequeno e o médio empresário vai mudar daqui para frente esse tipo de relação? Obrigatoriamente teremos que ter, né, o chamado reserva de caixa. O governo dá esta condição para o pequeno investidor ter também como sobreviver, não que voltaremos a ter uma pandemia como essa, mas no momento de crise financeira do país, ter essa garantia de que suas atividades serão mantidas e os compromissos serão honrados, doutor? Me parece muito claro que essa lição ficará para a história. E é interessante que ficará para a história mundial, né? Não só no Brasil. Por quê? Porque o que está ficando bem óbvio, há alguns anos atrás, em 2017 precisamente, eu me manifestei muito de público, aqui mesmo na rádio eu vim várias vezes, dando entrevista para você, Oswaldinho, com vídeos na internet, no meu canal do Saperialdi. Eu me manifestei muito de público contra as reformas trabalhistas que estavam em curso, porque elas iriam, dizia eu na ocasião, elas iriam precarizar o ambiente de trabalho, mandar mais gente para a informalidade e não iriam aumentar a produção e não iriam aumentar o consumo, não iriam aumentar os empregos. Nós estamos em 2020. E eu não dizia isso também porque eu sou um astrólogo, é porque eu estudo essa matéria, eu sou dessa área, eu estou 20 anos advogando na área trabalhista, para trabalhadores, para empresários, eu estou há 18 anos dando aula nessa matéria, eu tenho pesquisas nessa área, concluí um mestrado nessa área, então eu dizia tranquilamente porque isso é uma premissa, vamos dizer assim, é um conto do vigário fácil de ser passado. Que as pessoas caem e ninguém tem a obrigação de se sentir mal por isso, porque é natural, as pessoas se deixam levar. Até eu mesmo tinha minhas dúvidas, mas em cima do que eu estudava, eu chegava à conclusão que aquilo estava errado. E a história mostrou, a história recente, que estava errado mesmo, porque não aumentou o posto de trabalho, a gente continuava com altos índices de desemprego e agora vem o coronavírus. E o coronavírus mata essa lenda de que o Estado mínimo, de que o Estado liberal, de que o mercado ele regula tudo. Porque se fosse assim, por que o Estado a gente teria que estar falando aqui de benefício do Estado para o trabalhador, de benefício do Estado para o microempresário? Se fosse assim, não precisava fazer nada. Vamos deixar que os hospitais particulares comprem mais equipamentos, organizem equipes médicas de atendimento? Não é. A gente tem que ter coerência. A gente precisa ter coerência nos princípios que orientam a nossa forma de agir. Eu já dizia isso em 2017, em 2015, 2013, 2010 e continuo dizendo agora. O que o coronavírus fez foi desmascarar essa ideologia neoliberal de absenteísmo do Estado nas relações de mercado e nas relações sociais.
E ele desmascarou por uma razão muito simples, Daniel. Porque os efeitos deletérios desse absenteísmo, quem estuda na área trabalhista, por exemplo, sabe que demorou 200 anos para se sedimentar uma consciência de classe da necessidade de ter direitos trabalhistas. Então os efeitos deletérios, eles são muito paulatinos, eles são muito demorados, eles demoram a ser sentidos. E até a pessoa entender isso, já se passaram gerações. Só que o coronavírus, ele é urgente, ele acontece essa semana que vem, ele está há 3 meses aí, está apavorando o mundo todo. Por quê? Ele antecipa a falibilidade desse sistema. Ele antecipa a percepção da falibilidade desse sistema. Volto a dizer, por que a gente está aqui questionando o Estado, por que não organiza equipe de saúde, por que não organiza hospital, equipamento de campanha? Ora, se nós acreditamos que o mercado resolve tudo, nós tínhamos que deixar então que o mercado resolvesse. Ué, quem tem condição de pagar o hospital vai para o hospital, quem não tem morre em casa. Olha o absurdo dessa situação. Então eu não tenho dúvida, Daniel, que... E aí a gente precisa também, volto a dizer, acabar com essa história de eu disse, eu avisei, eu era isso. Não, pelo amor de Deus, nós somos humanidade, nós estamos afligindo eu tenho uma filha em casa que tem 12 anos e tem asma. Eu tenho pressão alta, eu tenho obesidade, eu tenho asma. Faz alguns anos que me ataca, mas eu tenho asma, eu sou do grupo de risco. Eu estou afligido na minha vida, na vida da minha filha, da minha esposa, da minha casa. Então, o que a gente precisa é fazer desse momento muito difícil. Volto a dizer que na nossa geração, na história humana recente, de quando nós nascemos e estamos aqui até hoje, nós nunca vivemos. Nós precisamos fazer desse momento difícil um momento de união, aprendizado e revisão desses postulados, revisão dessa forma de ser. Porque também tem razão quando se afirma, mas um Estado perdulário, gastalão e corrupto também não se sustenta. Concordo, não pode também. A gente vai, sem dúvida, aprender muito com esse momento que nós estamos vivendo. E se tudo correr bem, a gente tomar as medidas corretas de isolamento, respeitar essas medidas, trabalhar para equipar melhor os hospitais. Agora, infelizmente, essa compra de ventiladores que estava vindo da China, de reagentes para testes, os Estados Unidos foram lá, entraram na nossa frente, tem mais poder econômico, bloquear essa compra nossa. Isso vai custar vidas no Brasil. Eu estou indignado com isso que os Estados Unidos fizeram em detrimento do Brasil. Eles poderiam fazer um outro contrato, comprar outros equipamentos, mas não tirar do nosso país essa opção, porque vai morrer gente por causa deles, que foram lá e cortaram a gente nessa compra que o Ministério da Saúde já havia programado com a China. Mas enfim, vamos equipar os nossos hospitais, vamos nos equipar, vamos aprender a viver diante desse novo contexto e a partir disso vamos procurar construir juntos uma sociedade mais fraterna, mais unida, mais solidária e mais preparada para momentos como esse que nós estamos vivendo. 11 horas e... Deixa eu só fazer um comercial aqui, Daniel. 11 horas e 57 minutos. A Sanesul tem trabalhado para universalizar o serviço de esgotamento sanitário em Dourados. Os municípios atendidos pela empresa em Mato Grosso do Sul. Ao completar 40 anos, a Sanesul está investindo cada vez mais em inovação e em pessoas, trabalhando para levar água tratada até a sua casa todos os dias, promovendo qualidade de vida. Sanesul. Um abraço a todos aí da Sanesul. Deixa eu dar um recadinho também da família Clínica Odontológica Volte a Sorrir. A Clínica Odontológica Volte a Sorrir, preocupada com a saúde bucal da população douradense, principalmente durante essa época de pandemia, informa que nós estamos continuando os atendimentos, mas com horário reduzido e diferenciado. Eu quero que você entre em contato pelo telefone 3421-2071 ou 99295
3625 e agende a sua consulta. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, Raial Bonfacker, 2767, com o telefone 3421-2071. Na hora de pintar a sua casa, o seu comércio, você busca pela qualidade, pela melhor cobertura de uma tinta, não é verdade? E o preço, não é? Então, meu amigão, venha para a equipe Tintas Velutex. É uma fábrica de tintas que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. É a tinta com DNA totalmente sul-mato-grossense, Velutex. Nós temos orgulho de dizer isso e de levar o nome do nosso estado no coração. Por isso, ao pintar, quando você for pintar a sua casa ou o seu comércio, eu falo para você de Velutex, 100% sul-mato-grossense. Orgulho das nossas cores é Velutex. 11 horas e 59 minutinhos. Deixa eu passar uma pergunta aqui, Daniel. Bom dia, não quero me identificar, mas gostaria de fazer uma pergunta. É uma usina da região em estado de falência, funciona normalmente. Paralisou os contratos de trabalho da maioria dos trabalhadores por 30 dias, podendo ser prorrogado para 60 dias. A empresa só irá pagar 30% do salário na carteira. Esses trabalhadores terão o direito de receber o complemento do governo federal? Pergunto porque nem o sindicato da categoria soube explicar para os trabalhadores se terão ou não direito. Obrigado. Bom, Oswaldinho, olha só, esse ouvinte que não quis se identificar, eu vou dizer que, além dessa orientação aqui, depois pode, se você me permitir, ir lá na minha página do YouTube, o Saperial de Professor Wander Medeiros, porque eu vou fazer uma live explicando isso aí, e também criei um grupo que eu vou colocar todos os modelos de contrato para quem quiser ter acesso a essa documentação. O que acontece? O que essa usina fez, eu não sei também qual usina que é, posso até imaginar qual seja, mas o que essa usina fez, ou qualquer empregador poderia ter feito, e aí a gente está falando de um outro instrumento alternativo à dispensa dos trabalhadores. Positivo, portanto, para que não se mande embora e utilize isso. Essa usina, fatalmente, o que ela fez foi utilizar o artigo a MP 927 e implementou a suspensão do contrato de trabalho que foi criada não na MP 927, não na MP 927, que é aquela que dizia que podia suspender sem pagar salário. Ela aplicou a suspensão do contrato de trabalho criada na medida provisória 936 de 1º de abril agora dessa semana. E como que funciona essa suspensão para esse trabalhador entender? Essa suspensão ela pode ser por 30 dias até 60 dias. Por isso que a empresa deu 30 e poderá dar mais 30. Durante esse período de suspensão, como a usina ela tem um faturamento superior a 4.800.000 reais em 2019, e essa regra vale para todas as empresas que tenham tido um faturamento superior a 4.800.000 reais em 2019, portanto a usina obviamente se enquadra nessa regra. Como a usina teve esse faturamento superior, ela coloca o contrato de trabalho em suspensão e paga para o trabalhador o equivalente a 30%, o equivalente a 30% do salário dele. Então ele está com o contrato de trabalho suspenso por 30 dias e da empresa ele vai receber o equivalente a 30% do salário, beleza? Só que ele vai receber do governo federal, pago pelo Ministério da Fazenda, ele vai receber do governo federal, pago pelo Ministério da Fazenda, o chamado benefício emergencial para o momento de crise da pandemia. Esse benefício emergencial não existia dentro do Brasil, dentro do direito, até 1º de abril. Foi criado agora, 1º de abril, pela medida provisória 936. Como que vai ser calculado esse benefício assistencial? Como que vai ser calculado esse benefício? Ele será pago igualzinho seria pago o seguro-desemprego. Ele será pago igualzinho seria pago o seguro-desemprego.
Então, para você saber quanto que você vai receber de benefício assistencial, você pode ir no Google e calcular lá seguro-desemprego. Aí ele vai te pedir os seus 3 últimos salários. Você coloca o valor dos 3 últimos salários. Vai te falar quanto que é o seguro-desemprego que você tem direito. Nesse caso, como você está recebendo 30% da empresa, você vai receber os outros 70% equivalente ao que você receberia se desempregado você estivesse. Perfeito? Então, essas 2 pontas que esse trabalhador vai receber. Ele vai receber 30% da empresa, 30% do salário da empresa, e vai receber do governo esse benefício emergencial, que no caso será de 70% do valor que ele teria se ele estivesse recebendo o seguro-desemprego. A forma de calcular o benefício utiliza a regra do seguro-desemprego, mas é a única relação que ele tem com o seguro-desemprego. Não significa que se depois ele for desempregado, for mandado embora, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, não significa nada disso, tá bom? É só a fórmula de cálculo, como é uma coisa urgente, utilizou-se o sistema de calcular do seguro-desemprego. E nesse caso é isso que vai acontecer nesses 30 dias, e como ele mesmo falou, a empresa pode fazer isso por mais 30 dias, perfeito? Agora o que tem que ter atenção? A empresa, para que ele receba esse benefício do governo, e isso vale para todos os empresários, eu imagino que a usina tem todo um corpo jurídico, técnico, é um empreendimento milionário, então é muito provável que a usina vai observar isso aí. Mas eu estou orientando isso aqui para os trabalhadores, para os empresários em geral, perfeito? Para os empresários em geral, tem que ficar bem atento a essa regra. Qual que é a regra? Você suspende o contrato de trabalho do trabalhador, mas tem que entrar em até 10 dias, depois que fizer isso, tem que entrar lá no site do Ministério da Fazenda, tem um formulário que eles estão criando lá, eu imagino até que já esteja criado, tem que conferir, mas se não criou até segunda-feira vai estar criado. Aí nesse formulário você vai preencher os dados da empresa, os dados do trabalhador, informar a RAIS, quanto que é o salário dele, quantos % ele vai ter de benefício e jogar lá no sistema do Ministério da Fazenda. Porque aí o Ministério da Fazenda vai providenciar o pagamento desse trabalhador no mês seguinte do valor desse benefício emergencial que ele tenha direito. Então, empresários, vocês poderão se valer da suspensão do contrato de trabalho, mas tenham muita atenção à observância dessas regras que eu estou colocando e dessas formalidades. Os modelos de tudo isso, quem quiser pode me procurar pelas mídias sociais, lá no meu canal no YouTube, ou no Instagram, ou no meu site. Eu tenho o site vandermedeiros.com.br. Eu vou disponibilizar esses modelos de tudo isso que eu estou falando aqui, para que todo mundo possa ter acesso e possa fazer correto. Por quê? Tem um ônus muito grande. Se o empresário suspende o contrato, mas come bola, não comunica o Ministério da Fazenda, ele tem que pagar o salário integral. O Ministério não vai pagar o benefício. É ele que vai ter que pagar. Bom, 12 horas e 6 minutinhos. Daniel? É uma pergunta, é uma curiosidade. Eu conheço, tem alguns amigos empresários, grandes empresários aqui em Dourados, que já se utilizam da questão do banco de horas, né? Agora, a pergunta é, como que esse empresário que já se utilizava do banco de horas com seus colaboradores podem se beneficiar neste momento da crise, e aquelas empresas que não tinham o banco de horas, elas podem fazer esse benefício agora? Excelente pergunta, Daniel. E aí nós estamos falando de mais um instrumento alternativo à dispensa. Ou seja, um instrumento que o empresário poderá utilizar para evitar de mandar o trabalhador embora. Falando sobre banco de horas, falando como era, falando do que mudou, para poder entender como é que funciona essa sistemática, e o que mudou em razão desse novo momento que nós vivemos. O banco de horas, até 2017, ele só poderia ser negociado pela empresa com o sindicato. Só poderia ser negociado pela empresa com o sindicato. Isso está no parágrafo 2º do artigo 59 da CLT. Em 2017, uma das alterações que a reforma trabalhista trouxe foi isso. Foi a possibilidade de ser fixado o banco de horas individual, por acordo individual entre empresa e trabalhador.
Mas qual é a distinção do banco de horas fixado entre sindicatos e fixados entre empresa e trabalhador? Está no período de compensação, que funciona assim. O banco de horas é uma relação de débito e crédito. Se o trabalhador trabalha mais hoje, ele fica de receber horas de descanso. Se ele trabalha menos, ele fica de pagar horas de trabalho. Então é por isso que o nome é banco. É uma conta corrente, você acredita, você saca na medida que for indo a relação contratual. No banco de horas fixado entre empresário e sindicato, ou entre sindicatos, o período para compensar o saldo do banco é maior, é 12 meses. É 12 meses. No banco de horas fixado individualmente, o período para compensar as horas é menor, são 6 meses. Perfeito? Então, as regras normais são essas. O período para banco de horas coletivo é 12 meses, o período para banco de horas individuais são 6 meses. Só que o que mudou isso na questão do banco de horas? E isso mudou pela MP 927, do dia 22 de março, tá joia? Não é pela MP 936. O que mudou é o seguinte: agora elasteceu-se o período para compensação das horas no banco, tanto para o coletivo, o banco já fixado coletivamente, quanto para o individual, fixado entre empresa e trabalhador. Então, repetindo para você, para poder pegar a resposta, já poderia haver o banco de horas individual na forma do parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, mas agora continua podendo haver o banco de horas individual. Só que antes, o banco de horas individual previa um período de compensação de no máximo 6 meses e o coletivo de no máximo 12 meses. Agora esse período para compensação foi elastecido em ambas as hipóteses para até 18 meses. E esses 18 meses contados do fim do estado de calamidade. Então, e aí me parece que foi muito prudente essa colocação. Por quê? Por que foi prudente? Volto a dizer aquilo que eu falei lá no começo da minha fala. Tudo que eu respondo aqui é tentando olhar com os olhos de bom senso, de justiça do caso concreto, de equidade para essa situação emergencial que nós estamos falando. Porque se fosse em tempos ordinários eu criticaria. Olha que interessante que são as coisas. Eu faria uma crítica a isso. Mas para esse momento agora me pareceu de bom senso. Por quê? Porque o que é o banco de horas? Você manda o trabalhador para casa e ele fica lá na casa dele e recebe o salário como se ele tivesse trabalhado. E aquelas horas ficam creditadas no banco. E algum dia ele vai ter que trabalhar mais para te pagar aquelas horas que ficou no banco. Num período como esse, que as coisas podem se protelar aí por 60 dias, 90 dias, eu imagino que seja até por aí que a banda toca. Num período como esse, se você colocar o trabalhador 2 meses em casa em banco de horas, você vai acumular quantas horas no banco? 44 por semana, numa conta é mais de 200 horas muito facilmente, se você deixar 2 meses em casa recebendo banco de horas. E aí, se você limitasse a possibilidade de compensação dessas horas em 6 meses, se fosse acordo individual, ou em 12 meses, é óbvio que não daria para compensar. Aí uma coisa que eu não falei, porque na hora que o trabalhador vai pagar as horas, ele só pode trabalhar até 10 horas por dia. Então, se ele trabalha 8 horas diárias normal, então ele só pode elastecer a jornada em até 2 horas. Então, se você acumula muitas horas nesse período de crise, colocando o trabalhador em casa, e depois na hora de pagar ele só pode pagar 2 por dia, se você limitar só a 6 meses ou a 1 ano, automaticamente é a mesma coisa dizer que ele não vai ter como pagar essas horas extras. Essas horas extras não, essas horas que estão no banco. Então, o que mudou agora em relação ao banco de horas é que, sim, ele pode ser feito individualmente entre empresa e trabalhador. Já podia antes, desde 2017, por causa da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 17, que alterou o parágrafo 5º do artigo 59. Mas agora, ele pode fazer isso, e além de fazer isso, ele pode depois utilizar de até 18 meses para receber essas horas que ele mandar para o banco agora. Para a empresa que tem fluxo de caixa, que tem capital acumulado, é ótimo,
porque aí ela não manda embora, não perde o salário do trabalhador, não tem queda na remuneração do trabalhador, ela fica com horas no banco para poder depois receber, ela cumpre uma função social, ajuda o trabalhador fica em casa, se protege, é uma solução ótima o banco de horas, perfeito? E só para fechar essa questão do banco de horas, esse elastecimento de 18 meses, eu repito, mais um detalhe que eu estou deixando passar. Esses 18 meses serão contados do fim da calamidade, do fim do estado calamitoso. Então, são 18 meses para serem contados após a conclusão desse período que nós estamos falando. Então, se esse período se perdurar por mais 60, 90 dias, então nós estamos em abril, maio, junho. Então, vai ser lá a partir de agosto que começaria a contar esses 18 meses. Perfeito? E é um instrumento que eu acho muito interessante como uma alternativa para as empresas não mandarem a pessoa embora agora. É óbvio que para a empresa se valer desse instrumento, o que ela precisa ter? Fluxo de caixa. Ela precisa ter capital econômico. Ela precisa ter bala na agulha. Porque por que ela vai acumular tantas horas nesse banco? Né? E uma última questão que isso envolve, que também já me foi perguntado, mas e aí? Aí eu coloco o trabalhador 3 meses na empresa, em banco de horas, 3 meses, acumulo lá 300 horas para receber dele, volta ao trabalho e o trabalhador fala, não quero mais trabalhar, tá aqui minha dispensa. Como é que faz a empresa? Aí ela pagou 3 meses de salário e a hora do cara pagar as horas devolvendo, ele sai da empresa. Bom, primeiro ponto, ninguém é obrigado a trabalhar no Brasil. Há liberdade de trabalho. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar porque está devendo horas no banco. Segundo ponto, a empresa... Mas, aliás, não há obrigatoriedade de trabalhar, mas há um compromisso. Há um compromisso que eu acho que é social de cada um de nós. Quando eu digo que a gente tem que ter prudência, bom senso, equidade, justiça do caso concreto, ética, essa ética não é só de empresários para com trabalhadores. É de trabalhadores para com empresários. É um compromisso social de todo mundo. Então, se você, empregado, está entrando em banco de horas e acha que não vai depois pagar ou não quer trabalhar 10 horas por dia, então, por favor, não aceite, peça demissão agora. Mas não vá corromper uma coisa que é para ser benéfico para toda a sociedade e que depois você sabe que você vai ter a obrigação de devolver aquelas horas trabalhando a mais. Eu acho que essa ética tem que ser exigida, ela tem que ser uma via de mão dupla. Ela tem que ser colocada pelas empresas em relação a trabalhadores, mas dos trabalhadores em relação às empresas. Isso é fundamental. Mas para resolver esse problema. Então, se o trabalhador vai lá, não quero mais trabalhar, dá minha demissão, paga minha rescisão. Até um salário dessas horas do banco, a empresa pode descontar na rescisão. E o que sobrou? Mas ainda assim ficou várias horas que ele não pagou. Bom, quando alguém compra alguma coisa, não paga, o que a pessoa faz? Ela vai na justiça. Porque esse banco de horas agora, nesse momento, é isso, é comprar horas do trabalhador para ele pagar na frente, no futuro, em algum momento. Se ela não recebe, o que ela faz? Ela vai na justiça e ela cobra aquilo que é devido. E aí, é incomum a gente ver isso. Mas o que poderá acontecer, e é uma orientação dos empresários, procurar o seu advogado de confiança para poder sair desse momento, daqui a pouco a gente vê empresas que vão entrar na justiça do trabalho, cobrando trabalhadores de horas que eles acumularam no banco e na hora de prestar eles não prestaram. Então, para os trabalhadores, se não pelo compromisso ético, moral, de devolver as horas que hoje você recebeu para ficar descansando, mas sobretudo porque em algum momento você pode ser cobrado e ter que pagar na justiça. E vai pagar. Então, assim, eu volto a dizer, vamos evoluir enquanto sociedade, fazer desse momento um grande momento de união, de esclarecimento e de crescimento da nossa sociedade enquanto seres humanos, não só no Brasil, mas no mundo todo, cada um tendo a dimensão da sua responsabilidade ética, cada um tendo a dimensão da sua responsabilidade moral e o compromisso que nós temos que ter com a nossa sociedade, porque nós não vamos deixar ela não vai se esgotar em mim, em você, Daniel, e você, Oswaldinho. Isso aí vai ficar para os nossos filhos. Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Essa eu acho que é a preocupação que a gente tem que ter agora muito presente.
12 horas e 17 minutos. Quero agradecer a presença aqui do advogado, Dr. Wander Medeiros. Mas antes, deixar aqui já o microfone aberto para o encerramento. Mas antes, queria que o senhor falasse um pouquinho também, pessoal, muita gente perguntando em relação aos MEI, né? Tem muita gente que paga o MEI e está perguntando se tem direito ou não a esse benefício do governo. E quem não tem direito aos MEI, mas é um diarista, às vezes a senhora vai lá, trabalha como empregada, ela não tem o MEI, ela é uma diarista, ela é uma trabalhadora informal. Tem um camarada que vai lá na rua vender a pipoquinha dele, o outro vai vender o cachorro quente, o outro vai vender enfim, é o camarada que não tem MEI, não tem nada. Ele ganha o almoço, como diz o outro, ele trabalha para comer a janta, do almoço, o almoço da janta, vende o almoço para comer a janta. É aquele esforço do brasileiro. Ele vai ter direito a algum benefício desse anunciado pelo governo ou, infelizmente, ele está fora, está excluído? E em relação aos MEI, quem é que tem, quem é que não tem o direito? Muitas perguntas aqui dentro do MEI. Olha só, isso aí, essa sua pergunta, ela é super interessante e muito inteligente, e ela revela várias coisas. Número 1, considerando a informalidade, ela mostra que é bom ser formal mesmo na informalidade. Mesmo na informalidade é bom ser formal. Por quê? Porque eu sou diarista, eu faço uma diária hoje, vendo almoço para comer a janta, mas eu poderia ter ido lá no site. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, ou se não tem diretamente, tem alguém que possa lhe auxiliar para ter esse acesso. Feito meu cadastro no MEI e ter o meu registro lá no MEI. Perfeito? Então, é bom ser formal mesmo na informalidade. Para esses trabalhadores que são autônomos, vamos chamar assim, né, diaristas e tal, o fato deles não estarem registrados como MEI não vai retirar deles o direito a um benefício emergencial que o governo criou para trabalhadores autônomos, que é de R$ 600 por mês, podendo por família chegar até R$ 1.200. Não vai tirar, o fato de não estar registrado como MEI não vai tirar esse direito dele. Então fique calmo e fique tranquilo, você não vai perder esse direito, tá? O que você vai precisar fazer é que quem já é MEI, quem já está lá no banco de dados do governo como MEI, ou vão utilizar 2 bancos de dados, o cadastro de MEI e o cadastro do Bolsa Família, que já é pessoa vulnerável. Então, quem já está nesses 2 cadastros, provavelmente, mais rapidamente, terá acesso a esse benefício de R$ 600. Entendeu? Mas você que está aí, não se desespere, porque você também terá direito a esse benefício. A única coisa é que haverá uma maior dificuldade, que ainda não está claro como que o governo vai pagar esse benefício. Por isso que eu não posso esclarecer. Entra no site, mas assim que tiver, eu vou publicar nas minhas mídias sociais, eu vou colocar no meu grupo de WhatsApp, que é travado para colocar os modelos das coisas. Assim que tiver, eu vou colocar. Mas, para você que está nessa situação, você terá direito sim. Não precisa se desesperar. A única coisa é que a ausência da informação sobre a sua condição vai fazer com que demore um pouco mais para o benefício chegar até você. Mas ele vai chegar. Agora, qual que é esse benefício? E por isso que eu falei, Oswaldinho, que a sua pergunta é interessante e revela uma série de coisas. Qual que é o valor do benefício pago pelo governo para os trabalhadores empregados com carteira assinada, o benefício emergencial? Ele começa de R$ 1.045, que é o valor mínimo do seguro-desemprego. Então, para quem está na informalidade, o benefício é de R$ 600. Para quem está empregado, o benefício começa em R$ 1.045, podendo chegar até R$ 1.800. Então, olha como que é importante a formalização do vínculo de emprego, o registro do contrato de trabalho, e que a gente tenha políticas públicas que promovam essa formalização, né? Mas é isso. Fique tranquilo, para quem está na informalidade,
que não vai sofrer esse prejuízo. E nas minhas considerações finais, Oswaldinho, eu imaginei que para mim já, nas minhas considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer por esse espaço. É sempre uma felicidade, uma honra estar aqui. O papel que você, toda a sua equipe cumprem de informação em Dourados, ele é relevantíssimo. A 92 FM e esse seu programa em específico, ele é o de maior audiência do rádio em Dourados, porque é onde as pessoas procuram se informar pela qualidade do seu serviço prestado. E eu volto a dizer, fazendo isso, vocês estão fazendo a excelência daquilo que nasceram para fazer, que é o que a gente tem como ser humano, ter o compromisso de fazer agora. Num momento como esse, cada um só pode dar o melhor que tem de si. Então, a imprensa noticiando, os médicos salvando, os enfermeiros salvando, os agentes de saúde salvando, as forças militares, policiais nas ruas dissuadindo as pessoas, e a gente que é da área jurídica tentando trazer esclarecimentos para que as consequências jurídicas e econômicas sejam as menores possíveis. É por isso que eu convido todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho um canal no YouTube, Sapere Audi, Professor Vander Medeiros, Sapere do latim. Então é SAPEREAUD, AUDE, Sapere Audi, Professor Vander Medeiros. O meu Instagram é @_Vander Medeiros com W. O meu Facebook é o mesmo do Sapere Audi, Professor Vander Medeiros, e tem um site com o meu nome, vandermedeiros.com.br. Tem várias formas de me encontrar nesse contexto. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de trabalhadores, de empresários, o que a gente puder contribuir para que esse momento tenha os menores efeitos possíveis, eu vou tentar fazer. Tanto é que eu estou gerando os modelos de tudo isso aqui para fornecer gratuitamente, sem nenhum ônus, e é o meu papel social, a minha função social. Eu também, além de advogado, eu sou professor universitário. Sou professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul com muito orgulho. Professor de curso de Direito, da disciplina de Direito e de Processo do Trabalho. Então, o que eu puder contribuir socializando aquilo que de pouco eu sei sobre essas coisas, e isso servir em algum momento para que alguém não seja demitido, para que o empresário não entre em desespero do que fazer com seus trabalhadores, eu tenho todo o orgulho e toda a honra de poder fazê-lo. Então, muito obrigado por esse espaço, e tenham um bom dia a todos. Daniel, Oswaldinho, todos os ouvintes e toda a equipe da 92 FM. Obrigado, Daniel. Um abraço para você também. Um abraço, Oswaldinho. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui com o doutor, ela foi muito esclarecedora, não só para os trabalhadores de Dourados, da região, mas também para os empresários, os empregadores aqui do nosso município. E na próxima semana a gente vai ver se consegue trazer o irmão dele aqui, viu, Daniel? É outro especialista estudioso no direito da justiça eleitoral, dos direitos eleitorais. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui. Tempinho para o intervalo, tem um secretário de Fazenda já aqui na Grande FM. Grande FM Dourados.